Opa, Legião, tudo bem? O episódio tá saindo um pouquinho mais tarde do que geralmente sai, mas tá saindo. E queria deixar aquele recado de sempre pra você deixar as estrelinhas aqui embaixo, que é muito importante. A gente tá quase batendo 500 estrelinhas aqui no Spotify. E logo também o novo livro, Devaneios, que vai sair a parte 2 logo em breve. Eu vou estar anunciando pra vocês. E o mais importante, amanhã vai ter o nosso terceiro episódio de Vozes do Escuro lá no Relato do Além. Lembrando, o link tá aqui na descrição, é só clicar que vocês vão ser direcionados pra lá. Então vão ter 2 episódios na semana, agora toda semana. E vai ser dessa forma, gente. Recado hoje super rápido e parte 2 do Tommy Teff logo em seguida. Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @darkus_histórias. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. E lembre-se de deixar o like e as estrelas no Spotify. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. Tommy Teff, parte 2. Alguns de vocês talvez tenham lido o relato do meu filho, o novo membro da família, sobre o que aconteceu com aquele monstro chamado Tommy Teff. Depois de ler, depois de chorar por tudo aquilo, eu senti que precisava escrever isso aqui. Eu não estou escrevendo para me defender. Eu não estou tentando arrumar desculpa. Eu fiz o que era necessário para que minha família sobrevivesse. Eu sabia do que o Tommy Teff era capaz. Sabia o que teríamos que suportar. Mas também sabia que, se conseguíssemos passar 5 anos sem irritar Tommy Teff, sairíamos vivos desse pesadelo. E como eu sabia disso? Simples, porque eu já tinha vivido aquilo. Já tinha sido exposto ao que aquela coisa era capaz de fazer. Eu já tinha visto o temperamento do Tommy. Sabia o que tirava-lhe do sério. E já tinha cumprido os meus 5 anos. Como eu disse, eu não tô aqui para me justificar. O que aconteceu à minha família é indescritível. Mas a gente tá vivo. Não. O motivo pelo qual eu escrevo é para que vocês entendam por que eu fiz o que eu fiz. Porque eu deixei Tommy fazer o que fez com minha esposa e meus filhos. Depois de ouvirem o meu lado da história, depois que lerem o que eu passei, aí sim, vocês podem me julgar. Deus sabe o que eu mereço. Tommy apareceu pela primeira vez na minha rua quando eu tinha 7 anos. Eu era filho único e morava com meus pais num bairro de classe média. Era um pedacinho calmo do sonho americano, como uma fatia de torta de maçã coberta por uma generosa camada de sorvete de baunilha. Nossa rua ficava numa parte isolada do bairro, no canto mais afastado daquele imenso condomínio. Havia apenas 6 casas ali, e todos eram muito unidos, tanto os adultos quanto as crianças. No verão fazíamos churrasco no quintal, e no inverno, festas de Natal. Era como se todo o quarteirão fosse uma grande família. Todo mundo cuidava uns dos outros. Todo mundo era generoso, atencioso. Era uma época diferente, em que as pessoas ainda confiavam umas nas outras. Mas essa vida perfeita desmoronou quando ele chegou. Meu Deus, e eu nunca vou esquecer. Julho de 1969. Eu tinha acabado de ir pra cama. Minha mente de 7 anos explorando a imaginação, transformando pensamentos em sonhos. A lua era uma fatia quente de amarelo na minha janela. Um vasto céu estrelado piscando para mim enquanto eu mergulhava no sono. Eu pude ouvir a TV ligada na sala. Um lembrete reconfortante de que meus pais ainda estavam acordados e que os monstros debaixo da minha cama ficariam longe daquela noite. Foi então que eu acordei de repente com uma batida na porta da frente. Lá embaixo, o som destoava do murmúrio confortável da TV. E minha mente, em alerta total enquanto o barulho ecoava pela casa, sentei na cama irritado, apertando Grounds, meu ursinho de pelúcia. Ouvi os passos pesados do meu pai indo até a porta, provavelmente esperando um vizinho. O ranger familiar da porta se abriu, seguido por um murmurinho abafado de conversa. Eu podia ouvir a voz do meu pai falando,
interrompida e ocasionalmente por outra voz masculina que eu não reconhecia. Minha mãe entrou na conversa e ouvi meu pai ficando bravo. Os minutos se estenderam enquanto o visitante misterioso continuava a falar com meus pais. Eu saí da cama e fui até a porta do meu quarto, espiando para escutar. Ainda não conseguia entender as palavras, mas podia perceber que meu pai estava ficando furioso. Ele começou a gritar, e ouvi ele ameaçar que o visitante saísse da nossa casa ou chamaria a polícia. Ficou muito quieto então, tão quieto que eu podia ouvir meu coração batendo no peito. Então, ouvi minha mãe começar a chorar. Era um choro suave, tão suave, mas que me assustou. O visitante noturno dizia algo para os meus pais. Sua voz baixa e minha mãe continuava a soluçar. Depois de muito tempo, meu pai disse algo que eu não conseguia entender. Logo em seguida, ouvi algo bater com tanta força na parede lá embaixo que os quadros no corredor caíram no chão. Eu coloquei a mão na boca para não gritar, o coração acelerado. O que estava acontecendo? Minha mãe soltou um gemido lamentoso e eu podia ouvir ela implorando para alguém. Ouvi passos correndo e depois outro baque alto na parede. O invasor dizia algo para meus pais, sua voz transbordando alguma autoridade. Eu me esforcei para entender as palavras, mas era um emaranhado de sons suaves. Depois de alguns minutos de medo agonizante, ouvi meu pai me chamar. Meu coração batia como um tambor selvagem no peito. Eu mordi o lábio, mãos tremendo. Por que ele queria me ver? O que estava acontecendo? Meu pai me chamou de novo, a voz dele tremendo um pouco. Devagar, abri a porta do meu quarto e caminhei até a beirada da escada. Percebi que ainda segurava Grounds, meu ursinho. Minhas mãos estavam suadas e eu podia sentir a pelagem macia ficando úmida. Olhei para baixo, em direção à porta da frente, e congelei. Olhos arregalados. Meu pai segurava a garganta fazendo uma careta. Lágrimas nos olhos. Algo que eu nunca tinha visto antes. Minha mãe tinha os braços cruzados ao redor do corpo, a umidade manchando suas bochechas. Mas não era isso que chamou minha atenção. Era o estranho parado ao lado dos meus pais, olhando para cima, direto para mim. Ele parecia ter pouco mais de 30 anos e usava uma camiseta branca com a palavra Rui em letras vermelhas. O cabelo era loiro e curto. Seus olhos azuis brilhavam como dois poços de luz em um mar de neve. Então, notei as estranhezas desse intruso. Sua pele era incrivelmente lisa, um brilho rosado de perfeição absoluta. O nariz não era bem um nariz, mas um pequeno caroço que se sobressaía no rosto. Seus lábios estavam torcidos em um sorriso que mostrava tiras brancas onde deveriam estar dentes. "Oi, Spence", ele me chamou com voz alegre. "Eu sou Tommy Teff. Vou ficar aqui com você por um tempo." Apertei Grounds contra o peito, tremendo, implorando pelos meus pais por alguma orientação. Em vez disso, eles olharam para o chão, visivelmente abalados. Eu não sabia o que estava acontecendo, o que havia dito entre eles, mas podia sentir o perigo no ar, espesso e malicioso. "Vem aqui para eu poder te ver melhor", Tommy disse, acenando para que eu descesse. Os olhos do meu pai se encontraram com os meus e engoli seco. Mesmo naquela idade, eu sabia interpretar o olhar que ele me lançou. "Seja cuidadoso, filho." Cautelosamente desci as escadas, sem soltar meu ursinho. Quando cheguei ao pé da escada, minha mãe estendeu a mão para me alcançar, mas Tommy se colocou à frente dela, sorrindo para mim. Ele se agachou e bagunçou meu cabelo. Sua pele imaculada parecendo quase polida e encerada de tão próxima. "Você é um garotinho fofo, não é? E quem é esse aqui?" Ele perguntou, apontando para o meu ursinho. O nome dele é Grounds", gaguejei. Tommy sorriu. "Claro que é. Eu vou ajudar seus pais por um tempo, então gostaria que nós três fôssemos amigos. Eu, você e Grounds. Você acha que isso é bom?" Mais uma vez, olhei para os meus pais em busca de ajuda, confuso e abalado. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Quem era aquele homem? Por que meus pais estavam com medo? Ele parecia legal, mas o jeito que meu pai esfregava a garganta me dizia o contrário. "Bup, bup." Tommy sorriu, batendo gentilmente na minha cabeça. "Ei, eu te fiz uma pergunta, Spence." "O que você fez com o papai?" Sussurrei, desejando não ter falado. O sorriso congelado de Tommy não mudou, mas seus olhos escureceram um pouco.
Meu pai estendeu a mão e segurou meu ombro. Spence, filho, tá tudo bem. Eu converso com você depois sobre isso. Por enquanto, Tommy vai... Ele vai... Ele lançou um olhar pra minha mãe. Ele vai ficar com a gente. E assim começou um período de 5 anos que nunca mais eu vou esquecer. Alguns dias se passaram e logo descobri, em conversas sussurradas, que Tommy Teff havia visitado todo mundo da nossa rua. Ele estava na nossa casa, mas também na casa deles. Eu soube disso pela minha futura esposa, Megan, que morava do outro lado da rua. Ela me contou que um cara estranho estava morando na casa deles. Depois que ela descreveu o sujeito, deduzi que era o mesmo Tommy Teff. Eu não entendia como isso era possível, mas sabia que devia ter ficado calado. Tommy me havia feito jurar segredo. Ele fez todos jurarem. Isso foi reforçado pelos meus pais, que me disseram em sussurros para nunca contar nada sobre Tommy. Eu percebi que todos tinham medo dele, e eu também tinha. Havia algo perturbador naquele sorriso constante, nas feições ligeiramente estranhas, e no jeito frio e articulado com que ele sempre falava e ria. Eu não sabia o que ele havia dito aos meus pais para impedir que chamassem a polícia, porque eles estavam permitindo que ele morasse na nossa casa, mas devia ser terrível. Éramos reféns dentro da nossa própria casa. Claro que Tommy não nos trancava lá dentro, mas sabíamos que ele estaria esperando quando voltássemos. À noite, Tommy nos sentava para dar lições de vida. Ele dizia como ser boas pessoas, como amar uns aos outros. Lembro que uma vez, na primeira semana, olhei pela janela da frente, do outro lado da rua, para a sala da Megan, e vi Tommy ali, falando com a família dela no sofá. O Tommy, que estava com a minha família, parou de falar imediatamente e me fitou por um longo tempo. Depois, foi até a janela e fechou as cortinas. Durante as noites, quando os pais da nossa rua chegavam do trabalho, eu os via se encontrar rapidamente na rua, murmurando entre si e olhando para trás, desconfiados. Havia um terror compartilhado entre eles, um conhecimento silencioso de que tinham que manter Tommy em segredo, porque chamar a polícia só levaria, bem, nada bom. Imagino que quando Tommy chegou, ele ameaçou nossas famílias e mostrou algum tipo de superioridade física diante dos homens. Eu me lembrava das pancadas na parede, do jeito que meu pai segurou a garganta. Mas o que ele tinha dito para eles? Por que permitiam que ele infestasse nossas casas? Bem, um mês depois eu descobri. Eles estavam planejando contra Tommy. Eles iam matá-lo. Agosto de 1969. Mais uma vez, fui acordado do sono. Olhei para o meu relógio do Homem-Aranha e vi que passava da meia-noite. Esfreguei o sono dos olhos, tateando no escuro atrás de Grounds. Quando encontrei meu ursinho, ouvi barulhos lá embaixo junto com várias vozes. Escorreguei para fora da cama e fui até a porta do meu quarto. As luzes lá embaixo estavam apagadas, mas eu via feixes de luz cortando a escuridão. Lanternas? Pensei. Chamei pelos meus pais, mas vi que a porta do quarto deles estava escancarada. Sabia que eles não estavam na cama. Mais vozes vinham de baixo, junto com o som de algo arranhando o chão de madeira. Pulei assustado quando o estrondo sacudiu a noite e as vozes desapareceram. Tem gente indo para o porão, pensei. Apavorado. Nosso porão era inacabado, um espaço vazio de cimento. Por que eles estão indo para o porão? Silenciosamente, supondo que meus pais estivessem lá. Desci para o primeiro andar, segurando Grounds contra o peito. De fato, a porta do porão estava aberta e eu vi a luz refletindo no chão empoeirado. Pude ouvir a voz do meu pai e, em seguida, as vozes familiares dos nossos vizinhos. Eles estavam falando com alguém. Estavam irritados. Meu coração congelou no peito quando alguém riu lá das profundezas da adega. Certificando-me de não fazer barulho, escorreguei até a porta aberta e desci os 2 primeiros degraus para observar o que acontecia lá embaixo. Tommy estava amarrado em uma cadeira de metal no meio da sala, cercado pelos 6 casais de pais que moravam no nosso bairro. Eles estavam de costas para mim, mas eu podia ver o rosto impecável de Tommy olhando para eles. O pai de Megan estava lá, o rosto cheio de hematomas e inchaços. O braço dele estava engessado e parecia que os ombros dele estavam caídos, como se sentisse dor nas costas. Engoli em seco ao perceber que um dos homens estava passando uma arma para o meu pai. As mulheres permaneciam ao lado dos maridos com expressões sombrias.
Não havia discordância entre os algozes. Está na hora de você sair das nossas vidas, disse um dos homens, impondo-se sobre Tommy. Reconheci ele como o pai do meu amigo Luke. Eles moravam 2 casas adiante. Esta é sua última chance, rosnou. Tommy nem se mexeu, preso nas cordas com aquele sorriso constante no rosto. Ele olhou para eles, a luz sobre a cabeça iluminando seus olhos azuis brilhantes. Eu não entendo, só estou tentando ajudar todos vocês a criarem seus filhos direito. Não vou a lugar nenhum. Um olhar foi trocado entre os pais. Então meu pai colocou a arma na cabeça de Tommy. Você não ajuda ninguém. Você é um monstro. Não pode entrar nas nossas casas, ameaçar nossas crianças, ameaçar nossas vidas. Não é assim que funciona. Todas aquelas ameaças que você sussurrou para nós quando estávamos desprevenidos. Olha você agora. Meu pai cuspiu nele. Patético. E agora você vai pagar. Meu pai atirou na cabeça dele. O barulho foi ensurdecedor e eu quase gritei, tampando a boca no último segundo. A cabeça de Tommy se estremeceu para trás enquanto o cheiro de pólvora invadiu o ar. Ficou silencioso por um momento e então, em horror, eu vi Tommy lentamente levantar a cabeça para olhar para meu pai. Que diabos? Uma das mulheres sussurrou com a voz trêmula. Não havia sangue nem ossos quebrados. Nada. Havia um círculo escuro na testa de Tommy onde a bala havia passado. Que diabos é você? Alguém sussurrou. Os olhos de Tommy giraram para o homem que falou. Eu sou Tommy Teff e não vou a lugar algum. Minha mãe apontou de repente para o canto da sala, a mão tremendo. Gasolina, pega a gasolina! A mãe de Megan foi até o canto mais afastado da sala e pegou uma pequena lata vermelha. Eu podia ouvir o barulho do líquido sendo derramado e sentir o cheiro no ar. Meu pai pegou a lata dela, os olhos arregalados e nunca tirando o olhar de Tommy. Sem dizer uma palavra, virou a lata sobre o homem amarrado, molhando-o por inteiro. Tommy continuava sorrindo. Outro pai passou para o meu pai uma caixa de fósforos. Meu pai riscou um, a mão pairando no ar. Volta pro inferno. Deixa a gente em paz. Tommy deu um sorriso ainda mais largo. O inferno vai parecer fantasia quando eu voltar para vocês. Meu pai deixou o fósforo cair e Tommy explodiu em chamas. Ele não gritou, não se debateu. Simplesmente queimou. Quando seu rosto começou a derreter, seus olhos mudaram e de repente ele me viu. Com o coração explodindo na garganta, corri de volta para o meu quarto, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Da segurança da minha cama, ouvi finalmente os vizinhos indo embora e alívio nas suas vozes. 2 semanas depois, Tommy voltou. Setembro de 1969. Estávamos jantando, a sensação de normalidade voltando para nossa casa. Meus pais nunca me disseram que tinham assassinado Tommy. Preferiram me informar que a visita dele havia acabado e que ele voltou para casa. Eu ainda sentia o cheiro de gasolina pela casa, mas eu calei minha boca. O sol se punha e a luz laranja se infiltrava pela janela da sala, estendendo-se pelo chão até cobrir a mesa de jantar. Minha mãe e meu pai sentavam nas extremidades opostas da mesa, conversando sobre seus dias. Eu podia perceber que eles ainda estavam bem abalados, mas admirava a forma como tentavam voltar à vida que tinham antes de Tommy aparecer. Enquanto eu enchia a boca de purê de batatas, a porta da frente explodiu. Eu virei rapidamente, pulando quando a madeira se estilhaçou e as dobradiças sangiam. Deixei cair o garfo, os olhos arregalados. Era Tommy. E ele parecia furioso. As bocas dos meus pais se abriram ao mesmo tempo, mas antes que pudessem falar, Tommy avançou em nossa direção com uma velocidade alarmante e virou a mesa da cozinha. Pratos cheios de comida se espatifaram no chão e meu pai se levantou pela metade, paralisado pelo medo. Sem dizer uma palavra, Tommy agarrou meu pai pelo pescoço e o arrastou até a parede, onde lançou seu rosto contra o drywall. Minha mãe gritou e correu para ajudar meu pai, mas Tommy se virou para ela e deu um soco nos dentes dela, fazendo-a cair no chão. Sentindo minha bexiga falhar, o pânico apertando minha garganta,
Observei enquanto Tommy puxava a cabeça ensanguentada do meu pai da parede. Atordoado e tossindo, meu pai tentou se soltar do aperto de ferro de Tommy, mas não adiantava. Com os olhos escuros e a boca cerrada num rosnado, Tommy tampou a garganta do meu pai com a mão e o arrastou para a sala. Sem parar, ele jogou pela janela para o jardim da frente. Eu era um mar de lágrimas e terror, com o muco borbulhando no nariz, enquanto Tommy se virava para mim e para minha mãe. Agora, ele estava sorrindo. Ele foi até minha mãe atordoada e a levantou. "Você vai precisar ver isso", disse com voz sombria, os lábios curvados num sorriso. Olhou para mim e fez um gesto com a cabeça em direção à porta. "Vamos, Spence. Você também." Ele puxou minha mãe até a porta da frente e a empurrou para fora. E eu não me mexia, o rosto congelado num grito silencioso. Tommy olhou por cima do ombro e piscou para mim. "Não me faça pedir de novo, garoto. Ah, e pega aquela vassoura aí atrás de você." Tomado pelo medo, eu me levantei e peguei a vassoura da cozinha, andando até Tommy, com a calça cheirando a xixi. Tommy colocou a mão no meu ombro e me guiou até o lado de fora, onde fiquei ao lado da nossa caixa de correio. Vi meu pai rolando na grama, um emaranhado de sangue e vidro. Minha mãe ajoelhada diante dele chorando. Nossos vizinhos saíam de suas casas, olhos arregalados, com expressões chocadas e horrorizadas ao verem Tommy. "Juntem-se aqui", ele gritou, chamando-os para perto. "Olhem o que vocês fizeram." Vi Megan na porta de sua casa do outro lado da rua, o rosto pálido como neve. Ela olhou para mim e comecei a vê-la chorar, enterrando o rosto nas mãos. Chocados, obedeceram e vieram se reunir em um pequeno gramado à nossa frente, todos os olhos fixos no meu pai e na minha mãe. "Isso é culpa de vocês", disse Tommy encarando cada um dos rostos aterrorizados. De repente, arrancou a vassoura das minhas mãos. Num movimento rápido, quebrou o cabo, jogou o espanador de lado e avançou sobre meu pai segurando o cabo partido. Minha mãe gritou e protegeu o marido sangrando com o corpo, mas Tommy chutou seu rosto, dilacerando meu coração. "Levanta", Tommy rosnou, puxando meu pai pelo cabelo até que ele ficasse de joelhos. Com vidros cravados no rosto, meu pai olhou para Tommy, a agonia queimando nos olhos. "Não se preocupe, vou cuidar muito bem do seu filho", Tommy sussurrou. Ergueu a vassoura quebrada como uma lança e a cravou na boca do meu pai, descendo pela garganta até sair pelo estômago e fincar-se na terra. O sangue jorrou como um geyser do meu pai e respingou no rosto perfeito de Tommy. Minha mãe uivou, os olhos vermelhos tremendo nas órbitas, enquanto meu pai ofegava. E então, morreu, os lábios envolvendo o cabo da vassoura cravado em sua boca. Os vizinhos que assistiam estavam paralisados. Algumas das mulheres gritavam ao ver tamanha violência brutal. Os homens ficaram pálidos e em silêncio. O pai de Megan se inclinou e vomitou na rua. Com sangue pingando do rosto, Tommy virou-se para eles, olhos brilhando. "Quero que vocês pensem nesse momento da próxima vez que quiserem fazer uma fogueira. Estou sendo claro?" Todos os olhos estavam presos na figura cravada do meu pai, presa na terra. Eu perguntei se estou sendo claro. Tommy repetiu, o sorriso sumindo do seu rosto. Todos assentiram lentamente, os olhos molhados de lágrimas e arregalados de horror. Tommy jogou o polegar para trás. "Agora se livrem dele. Preciso colocar o filho dele para dormir." Dei um passo para trás, lágrimas escorrendo livremente dos meus olhos, abalado até o âmago, incapaz de desviar o olhar do meu pai morto. Meu mundo girava e balançava. A visão era um borrão colorido. Parecia que eu ia vomitar, desmaiar, gritar, até não conseguia mais respirar. Tommy, de repente, estava sobre mim, me pegando nos braços. Ele pressionou meu rosto chocado no ombro e acariciou meu cabelo. Enquanto entrávamos em casa e subíamos para o meu quarto, ouvi um ronco no peito de Tommy. Junho de 1973. Como descrever os 3 anos e meio que se seguiram? Palavras não conseguem fazer você entender como era a vida para minha mãe e para mim.
O assassinato do meu pai, acobertado pelo bairro por minha mãe, apesar da dor esmagadora que isso devia lhe causar. Quando a polícia finalmente veio investigar, a pedido do emprego dele, uma história já tinha sido cuidadosamente combinada entre as famílias. Eles contaram à polícia que meu pai estava traindo a minha mãe, que ela descobriu e o expulsou de casa. Mentiras sobre brigas foram ditas, junto com algumas histórias que vizinhos que viram meu pai saindo sorrateiramente tarde da noite. Isso foi suficiente para afastar a polícia da nossa rua. Eles viram a dor nos olhos da minha mãe, mas interpretaram mal a origem dela. Todo mundo estava apavorado com Tommy Teff, e as mentiras serviam para garantir a segurança de si mesmos e das suas famílias. Um exemplo foi dado, uma lição foi aprendida. Ouça Tommy Teff, faça o que ele quer, e reze para que um dia ele vá embora e deixe nossa comunidade, agora já destruída. Meu pai não foi o único punido. Notei que alguns vizinhos andavam com membros quebrados ou rostos machucados. Nem consigo imaginar as mentiras que eles contaram para o mundo para encobrir a verdade. Tommy era um pesadelo assombrando nossas vidas e não encontrávamos forma de nos livrar dele. As lições noturnas recomeçaram. Agora só minha mãe e eu, sentados no sofá, ouvindo nosso captor explicar como ser gente boa. Eu tinha 10 anos então. E aquilo me fazia mal. A idade clareando devagar o quão desoladora era a nossa situação. Mas eu mantive a boca fechada. Fiquei calado pela minha mãe. A memória da execução do meu pai queimava forte na minha cabeça todos os dias. Os anos após a morte do meu pai trouxeram mudanças nos hábitos de Tommy. Agora, ele dormia com minha mãe. Todas as noites, a levando para a cama depois que eu já estava deitado e ouvira sua última lição sobre a vida. Eu ficava acordado por horas, ouvindo ela chorar no quarto dela. Às vezes, por poucos minutos. Outras vezes, por horas. Mas ele nem sempre ficava com ela a noite toda. Lembro de vezes em que acordava e ele estava parado no canto escuro do meu quarto, me observando dormir, seus olhos como oceanos brilhantes. Outras vezes ele me encarava pelo vão da porta, ficando ali por horas, apenas observando. Às vezes eu acordava e ele deslizava para dentro da minha cama, sempre colocando uma mão fria sobre minha coxa. Com o coração disparado, o medo dilacerando meu peito, eu sempre virava meu rosto, suando frio. Eu ainda tinha o Grouse, meu consolo infantil constante. Eu o abraçava ao peito, chorando até o sol nascer ou até a exaustão desligar meu cérebro. Suportamos isso em silêncio, implorando para que acabasse. Junho de 1974. Eu tinha 11 anos. Exatamente no 5º ano desde que Tom entrou nas nossas vidas. Eu estava sentado na sala, lendo um livro enquanto minha mãe preparava o jantar para nós. Ela estava pálida e magra, os anos difíceis consumindo-a até os ossos. Seus olhos estavam sem vida, afundados nas órbitas, as maçãs de seu rosto marcadas, a pele esticada e fina sobre elas. Grounds repousava no meu peito enquanto eu tentava focar no livro. Tommy estava sentado na cadeira em frente a mim, observando. Virei uma página e pulei quando Tommy falou: "Você realmente ama essas coisas, não é?" Me virei para ele, surpreso. Meu livro? Tommy balançou a cabeça, sorrindo. "Não, filho. Esse urso." Olhei para Grounds no meu peito e dei de ombros, desconfortável já. Acho que sim." Tommy se inclinou para frente, entrelaçando os dedos. "Deixe o livro de lado, Spence." Lambendo os lábios secos de repente, obedeci. Notei que minha mãe me observava da cozinha, com expressão preocupada. "Você sabe o que amor significa?" Perguntou Tommy. Eu mexia no Grounds com os olhos baixos. Significa que você se importa muito com alguém." Tommy balançou a cabeça. Não é isso." "Boa tentativa, Spence." De repente, ele se sentou do meu lado, colocando uma mão na minha perna e acariciando-a. "Amor significa que você quer foder algo tão desesperadamente que morreria se não pudesse."
ouvi minha mãe derrubar algo na cozinha, mas não ousei tirar os olhos de Tommy. Tommy apontou para Grounds. Você quer foder seu ursinho de pelúcia? Eu tinha ouvido algumas crianças na escola falando sobre foder, mas ainda não entendia direito o que era. Então, apenas balancei a cabeça, com as mãos suadas. Tommy parecia confuso. Mas você acabou de dizer que ama Grounds. Então, você não o ama? Minha mãe deu um passo em nossa direção, as mãos cerradas em punhos, mas manteve a boca fechada, os lábios formando uma linha fina e tensa. Acho que eu não o amo, gaguejei, sentindo a mão de Tommy apertar meu quadril. Ele colocou a outra mão na parte de trás da minha cabeça. Por que você não dá um beijinho nele? Veja o que acha, hein? Só de pensar nisso, eu me senti envergonhado e humilhado, as bochechas queimando. Tentei rir como se fosse uma brincadeira, mas Tommy empurrou minha cabeça lentamente em direção ao meu ursinho. Vai lá, filho, não tenha medo, ele incentivou. Senti as lágrimas borbulhando nos meus olhos enquanto ele guiava minha boca em direção ao ursinho. E eu beijei delicadamente seu nariz, afastando o rosto imediatamente. Faça de novo, Tommy sussurrou. Mostre a ele o quanto você o ama. Soluçando com lágrimas escorrendo por meu rosto, levantei Grounds e plantei alguns beijos em seu nariz gasto. Meu rosto estava vermelho, o coração disparado. Eu me sentia tolo e absolutamente aterrorizado. A mão de Tommy, como uma viseira, apertando a parte de trás da minha cabeça, me pressionando a continuar. Lambe um pouco, ele sussurrou no meu ouvido. De repente, puxei minha cabeça para trás com força e arremessei Grounds do outro lado da sala, agora chorando abertamente. Eu não o amo, eu odeio ele. Cobri meu rosto envergonhado, as mãos tremendo. Eu me encolhi em uma bola e fiquei ali, soluçando. Senti Tommy se levantar ao meu lado e se voltar para minha mãe. Parece que ele aprendeu sua última lição. Eu ficaria orgulhoso dele se fosse você. Agora, ele é um homem. Olhei para ele através dos olhos marejados de lágrimas. Os olhos dele brilhavam. Levou 5 anos. De repente, ele se inclinou e cobriu meu ouvido com a boca. Sua voz era como um vidro gelado. Seu fôlego como um fogo quente. Seus pequenos também terão 5 anos, Spence. E com isso, ele lançou um último olhar para minha mãe e saiu pela porta. Minha mãe correu até mim e me envolveu nos braços, me confortando enquanto eu chorava. Tommy nunca mais voltou para nossa casa. O tempo passou e eu cresci. Cresci sempre esperando que Tommy voltasse, que invadisse nossa casa mais uma vez. Mas ele nunca voltou. Os anos se passaram e um pouco do horror e da dor começaram a se dissipar. Mas nunca mais fomos os mesmos. E como poderíamos ser? Minha mãe era uma casca do que já foi. A tortura mental que sofreu quebrou algo dentro dela que ela nunca mais recuperaria. Mas Deus, como ela me amava e tentava curar os pesadelos daqueles 5 anos. Passou um ano inteiro antes que minha mãe ousasse perguntar para a mãe de Mega se Tommy havia partido da casa delas também. Ele havia partido. O bairro estava livre. Impossível e inacreditavelmente livre do monstro que nos aterrorizou por 5 anos terríveis. Nunca entendi o que as últimas palavras de Tommy para mim significavam, até que foi tarde demais, quando completei 25 anos e me casei com Mega. 1 ano depois estávamos esperando o filho. E bom, você já ouviu o resto pelo relato do meu pobre filho. Deus me perdoe por ter filhos. Deus me perdoe. E um grande abraço para os nossos apoiadores, Samara Arabi e o Letieri Gal. Obrigadão, gente. Sem vocês, possivelmente a Darkus nem existiria mais.